O nosso documento criado é essencialmente importante que nesse curso básico que você entenda o que significa Workspace, justamente a área de trabalho que você vai utilizar no Photoshop. Eu vou te falar aqui sobre alguns elementos importantes, assim como a sua localização. Quando você abre o Photoshop por padrão, você tem um visual default. Clicando aqui em Window Workspace, você vê que a opção Essentials Default está marcada. Você poderia escolher qualquer uma das opções. Por exemplo, 3D. Note que a minha Workspace é totalmente modificada. Ao escolher uma outra opção, como por exemplo Graphic and Web, uma outra opção também é habilitada. Lembrando que tudo isso é extremamente customizável. Eu posso deixar a minha Workspace em Essentials Default e modificá-la, inclusive dando um outro nome para a forma como eu acho que o meu trabalho vai render ainda melhor. Agora, é bem verdade que para você fazer esse tipo de modificação, essa customização na Workspace, é muito importante que você já esteja um pouco mais habituado com o software, para saber exatamente quais são as ferramentas que você vai utilizar mais no dia a dia e as que você vai utilizar menos. Então, para isso, é importante entender a composição e a localização de cada uma delas. Você observa que eu tenho naturalmente um menu superior com File, Edit, Image, Layer, enfim, todas as opções do Photoshop. Clicando em File, eu posso criar um novo documento, abrir um documento, visualizar documentos abertos recentemente, fechar, salvar, exportar, entre outros itens. Mais para frente, vamos ver algumas dessas opções, assim como as opções de editar, de imagem, Layer, Type e os outros itens. É importante ressaltar que aqui, com o Photoshop aberto, de uma forma geral, para todas as opções de visualização de Workspace, temos ao lado esquerdo a nossa barra de ferramentas, que contém, obviamente, todas as ferramentas que vamos precisar para editar, desenhar e manipular as nossas imagens. Entre elas, a Move Tool, a Marquee Tool, a ferramenta de seleção, a Lasso Tool, o conta-gotas, o famoso baldinho de tintas, que é o Paint Bucket Tool, a ferramenta de texto, a Pen Tool, entre diversas outras. É importante ressaltar que aqui na parte superior, observe que cada vez que eu modifico a ferramenta que vou utilizar, essa parte também é modificada. Veja que no momento eu estou com a ferramenta Move Tool. Quando eu mudo, por exemplo, para Lasso Tool, note que as opções de cima modificam, justamente porque são opções pertinentes à ferramenta que estou selecionando. Quando eu clico na ferramenta de texto, eu tenho aqui as opções, por exemplo, para mudar a fonte, modificar o tamanho, se o texto será centralizado para a esquerda ou para a direita, a cor do texto, entre outros itens. Então você já sabe que ao lado esquerdo tem a minha barra de ferramentas e na parte superior as opções que vão variar de acordo com a ferramenta que escolhi. Na parte central, você já sabe, tem aqui o meu canvas, a área onde vou efetivamente fazer o meu desenho ou então tratar a minha imagem. Já ao lado direito, eu tenho algumas opções importantes pertinentes a essa Workspace, a Workspace Default, como por exemplo a minha paleta de cor, na aba Color. Essas opções são extremamente customizáveis. Observe que eu posso, por exemplo, clicar em Swatches e modificar de lugar com Color, deixando a aba Swatch aparecendo em primeiro plano em relação à aba Color. Posso voltar, inserir outras abas e tratar da forma como quiser. Assim também serve para propriedades, que está diretamente ligado à ferramenta e ao trabalho que você esteja fazendo naquele momento do Photoshop. Essa barra é extremamente configurável. Ao clicar e arrastar, você nota que eu posso colocar em qualquer lugar aqui do meu Photoshop. Normalmente, colocando aqui ao lado direito para facilitar a visualização e obter um pouco mais de espaço para trabalhar na parte central. Eu posso aumentar, diminuir, enfim, fazer o tratamento que desejo para a exibição dos meus blocos flutuantes. Posso separá-los e posso fechá-los também clicando no X. Caso você mexa e não fique à vontade para restabelecer a localização padrão, você pode clicar em Window, clicar em Workspace e clicar em Reset Essentials. Note que quando eu faço isso, as janelas voltam para o seu lugar padrão. Eu posso recolher a primeira e pronto, já tenho a visualização original.
Aqui na parte inferior do lado direito, eu tenho a aba Layers, a aba Channels e a aba Path. Caso eu entenda que alguma dessas opções não seja importante, eu poderia, por exemplo, clicar em Path e retirá-lo aqui desse box. E entendendo assim que essa opção não é importante, eu posso clicar no X para fechá-lo. Todas as opções disponíveis no Photoshop estão listadas em Window. Ao clicar, vamos procurar a opção Path. Aqui está, vou marcá-la, ela abre novamente separado e eu posso clicar e arrastar novamente para que fique aqui como uma nova aba do box que apresenta as minhas layers. Eu recomendo que inicialmente você deixe o padrão ativo. À medida que você for entendendo melhor a utilização do Photoshop, aí sim você vai incrementando a sua workspace. O importante é que agora nesse momento você já entendeu o posicionamento e a funcionalidade de alguns dos itens padrões do Photoshop. E a ideia desse curso é justamente que você tenha uma boa base para evoluir e melhorar as suas habilidades nessa ferramenta poderosa. E para prosseguir, é muito importante que falemos agora das layers. Talvez uma das funcionalidades mais importantes do Photoshop e que dão a ele esse status de um dos melhores softwares de edição. É bem verdade que todos os softwares de edição de imagem hoje trabalham com a utilização de layers, que nada mais são do que as camadas. Você precisa imaginar o seguinte, que uma foto ou uma imagem vai sobrepor a outra à medida que ela esteja mais acima, exatamente como uma camada. Então, se eu tenho uma foto sendo exibida na camada 1, na primeira camada, lá em cima, você não conseguirá visualizar qualquer outro tipo de imagem que esteja numa camada inferior. Vamos ver isso na prática. Para abrir imagens que já estão no meu computador, eu posso clicar em File, Open e escolher a imagem que quero. Mas com isso, um novo documento será criado. Para enviar as imagens para o documento que tenho em tela, eu posso, por exemplo, vou minimizar um pouco aqui o Photoshop, para visualizar aqui o meu desktop. Eu posso clicar na imagem e arrastá-la diretamente. Note que ao lado direito, na área onde está reservada para as minhas layers, uma nova layer chamada IMG1, que é a imagem 1, foi criada justamente com a imagem que acabei de arrastar. Você observa também que a imagem ficou menor do que o tamanho da página que criei. Basta que você pressione o Enter, pronto, a imagem já é fixada. Depois vamos resolver essa questão do tamanho da imagem. Agora note que eu vou clicar na IMG2 que está aqui no meu desktop e arrastar aqui também para o Photoshop. Ela é aberta da mesma forma, porém aqui na ordem de minhas layers ela aparece em cima da IMG1. Vou pressionar o Enter e acontece exatamente aquilo que eu te disse. A imagem que enviei por último ficou por cima da imagem que está embaixo. Mesmo que eu clique na imagem de baixo, ela não aparecerá. Ela só vai aparecer se eu desmarcar a visualização. Note que eu tenho um pequeno olho aqui ao lado de cada imagem que estou jogando para a área das layers. Se eu clicar no olho da IMG2, que é essa imagem que estamos vendo, eu consigo ver a imagem anterior. Então, esse é o conceito de camada que é muito importante que você tenha em mente. O Photoshop funciona assim. Cada camada vai sempre sobrepondo umas às outras. E aí você vai se perguntar, poxa, mas como eu vou fazer então para fazer as minhas edições? Eu digo, calma. Muitas técnicas serão utilizadas para fazer esse mix, esse blending de todas as imagens que você esteja utilizando dentro do Photoshop. E aí no decorrer do treinamento, você vai entender isso melhor. Antes de continuar aqui para o melhor entendimento desse conceito das layers, eu vou ajustar aqui o tamanho da imagem, que ficou um pouco menor do que o tamanho aqui do meu arquivo. Por exemplo, com a imagem 1 selecionada, eu vou tirar a visualização da imagem 2 e vou clicar na ferramenta chamada Crop. Você vê que automaticamente alguns pontos são visualizados no entorno da imagem. Então basta que eu clique no ponto e arraste. Você vai sentir um pequeno tranco quando chegar no limite do início da imagem, assim como no limite do final da imagem. Isso serve para qualquer uma das direções. E com isso feito, a imagem já está cortada. E como eu diminuí todo o tamanho do meu arquivo, isso também valeu para a imagem de cima. Perfeito. Agora vamos prosseguir entendendo esses botões aqui embaixo da área das layers. Eu tenho o botão da lixeira, justamente para deletar
a layer que quero, e para isso lembrando que você precisa selecionar essa layer. Por exemplo, a layer 1, vou clicar na lixeira e vou clicar em OK. Pronto, a layer já foi deletada. O outro ícone é o Create a New Layer. Ele tem duas funções. Ao clicar no Create a New Layer, como o próprio nome já diz, ele cria aqui uma layer superior. E aí você vai me dizer, por que a layer de baixo não ficou invisível? Justamente porque essa layer nova que é criada, ela é criada com uma transparência. Então, se eu desabilitar somente a imagem 2, observe que eu tenho esse fundo aqui todo quadriculado. Todas as vezes que você vê esse fundo no Photoshop é porque a camada ou a imagem em algum de seus elementos está com transparência. Vou novamente habilitar a visualização da IMG2 e falar aqui da outra função de Create New Layer. Se eu selecionar a minha imagem e arrastá-la para cima desse ícone, note que ela é duplicada. Então o ícone também serve para duplicar a minha imagem. Isso tudo é muito importante porque no Photoshop é muito comum você duplicar a imagem para não destruir a imagem original. Você faz todas as suas modificações, aplicação de filtros e utiliza os recursos do Photoshop apenas na cópia. A imagem original normalmente é interessante que fique travada. Aqui embaixo ao lado temos o ícone para Create a New Group. Você pode criar grupos. É muito comum também no Photoshop que você tenha diversas camadas e isso possa te confundir em algum momento. Então você pode, por exemplo, clicar nesse ícone, criar um grupo. Posso renomeá-lo dando 2 cliques, por exemplo, Imagens Teste, e arrastar as duas imagens que tem para dentro desse grupo. E com isso, sem dúvida nenhuma, organizar melhor aqui os meus arquivos de trabalho. Ao lado ainda temos mais alguns itens que vamos falar um pouco mais à frente. Para finalizar esse nosso entendimento das layers, eu vou deletar a cópia que fiz de Image 2 e veja que quando eu dou uma opacidade na imagem, ela fica bem clara aqui na tela. Então não fique preocupado. Essa questão das layers, ela só vai te trazer benefícios em relação às edições que você fará daqui para frente no Photoshop. Caso eu queira travar alguma dessas layers, ou seja, não quero que essa layer seja modificada, basta selecioná-la e clicar aqui no cadeado. Pronto, com isso eu não consigo fazer nenhum tipo de modificação na imagem, preservando assim aquela minha imagem original. É bem verdade que ainda temos outras funcionalidades aqui ainda dentro de Layers, mas com o decorrer do treinamento vamos entender algumas dessas opções.